Cheguei lá, tava muito triste ainda, porque pra quem não sabe, a Inglaterra tem todo esse clima de frio e tá sempre nublado. É meio estranho quando você chega lá, principalmente se você tá triste, te deixa mais triste ainda, sabe? E aí eu cheguei lá, fui atendido por um taxista que não foi tão receptivo quanto o taxista da Holanda. E eu tentei conversar com ele não deu muita bola, mas aí a gente foi andando, chegamos em Cambridge, que era onde eu iria estudar. Cara, a cidade de Cambridge é a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei apaixonado naquela cidade. Logo quando a gente chegou, eu saí pra andar, fui conhecer os parques, fui conhecer o centro da cidade. E que coisa linda, cara. Cambridge era maravilhoso. E aí chegou o primeiro dia de eu ir pra escola. Eu tava mais de um mês atrasado, as aulas já tinham começado, então toda a turma, todas as pessoas... Ah, um detalhe, eu fui estudar numa boarding school, que em português é o que a gente chama de... Como é que fala isso mesmo, cara? Internato. É um internato onde tinha pessoas do mundo inteiro. Tinha fácil mais de 40 nacionalidades lá dentro. E foi incrível. Mas quando eu cheguei, por já ter começado as aulas, as panelinhas já tinham se formado. Os grupos de amigos já tinham se formado. E pra mim foi muito difícil me encaixar em um grupo. Porque quando ninguém conhece ninguém, você tenta se conhecer e uma hora dá certo. E aí eu passei o primeiro dia sem falar com praticamente ninguém, cara. Eu tentava, não conseguia, não desenrolava bem. Segundo dia foi quase a mesma coisa. E a partir do terceiro dia as coisas começaram a mudar. Logo que eu cheguei, o diretor me recebeu e aí um dos inspetores estava me mostrando a escola e aí passou um argentino assim, o inspetor chamou ele em inglês e falou assim, Matias, ó, esse aqui é o Igor, ele é brasileiro. Aí o Matias olhou assim e falou... E saiu de costas. Tipo assim, Brasil, Argentina, essa rixinha. Aí na hora eu pensei, nossa, que cara cuzão, né? No fim das contas, ele virou meu melhor amigo. E aí depois de um tempo a gente se conheceu. No terceiro dia a gente se conheceu, a gente tinha muita coisa em comum, jogava junto. E, cara, ele é sensacional, falo com ele até hoje. Ainda não visitei ele, mas eu quero muito e eu vou. Enfim, criamos um grupo de amigos, de pessoas de nacionalidades infinitas. Tinha eu mais um brasileiro, tinha uma brasileira também que, cara, nossa, ela é a melhor pessoa do mundo também. Falo com ela até hoje. Tô para visitar ela e ainda vou. E esses três brasileiros, na verdade, contando comigo, a gente praticamente só falava inglês entre nós, porque nosso grupo de pessoas eram pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, tinha o argentino, tinha 3 do Vietnã, tinha uma de Mianmar, tinha um chinês. Enfim, talvez tenha alguma outra nacionalidade que eu não tô lembrando agora. Então, cara, era muito legal, porque é uma quebra de paradigma muito grande. Às vezes a gente acha que pessoas, por exemplo, os orientais, vão ser muito diferentes da gente. E não, cara, eles são pessoas como a gente. Eles conversam sobre assuntos como a gente. Não tem nada de errado. Eles beijam na boca, fazem tudo igual a gente faz. E a partir daí eu comecei a ficar muito feliz, porque lá eu não tinha uma família. Eu morava sozinho. Eu tinha um quarto pra mim que era tudo que eu precisava, cara. Era um quarto, uma mesa, um banheiro meu e só. E aí tinha a cozinha compartilhada, era tudo que eu precisava, não precisava de mais nada. E eu adorava aquilo, cara, eu adorava porque eu tinha a minha autonomia, era o meu quarto, eu fazia o que eu quisesse, sabe? Não sou desorganizado, eu sou bem organizado, mas às vezes eu deixava um pouco desorganizado e tava tudo bem, e eu arrumava depois, mas era, cara, do meu jeitinho, sabe? Como era gostoso morar naquele lugar. E tinha os inspetores lá do lugar que a gente morava, porque era uma casa, a gente chamava de varsity house. Como eu tava dizendo, não é bem uma house, é mais um apartamento, assim, com vários quartos. E o Matias, por exemplo, morava praticamente do meu lado. Não era muito longe do centro da cidade, então eu conseguia ir andando pra lá sempre que eu precisava almoçar alguma coisa. A gente tinha café da manhã, almoço e janta de graça na escola. Era uma escola muito cara pra gente muito rica e foi a agência que pagou pra mim. Então, quando a gente vê, por exemplo, enrolou o intercâmbio dele, vendeu mais do que poderia, tirou ele da Holanda, sim, tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu. Porém, tem que ser reconhecido também que eles souberam lidar com o problema de forma excelente. Porque, por exemplo, por que eu não fiquei mais tempo na Inglaterra? Porque brasileiros, para ficar mais que 3 meses na Inglaterra, precisa de visto. E o visto pra Inglaterra é muito complicado de tirar. Já o visto da Irlanda, nem tanto. Se não me engano, é a mesma coisa, até 3 meses pode ficar sem visto, só que não é tão complicado assim para tirar o visto de 6 meses, que é o visto que eu precisava. Foi por isso que eu tive que mudar para 2 países diferentes, não fiquei só na Inglaterra o tempo inteiro, porque eu poderia ficar lá sem visto e depois ir para Irlanda e ficar lá mais 6 meses com o visto que é mais fácil de tirar. Então tem que ser reconhecido que eles souberam lidar com o problema muito bem, me mandando para 2 países, fazendo todo o trâmite que precisava ser feito para eu tirar o visto na na Irlanda, para conseguir a escola para mim na Inglaterra, para conseguir a outra escola para mim na Irlanda. E eu tive
muitos benefícios com isso. Sem contar que eles pagaram pela escola da Inglaterra, que é muito cara. Eles pagaram pela escola da Irlanda. Eles pagaram a minha passagem da Holanda para Inglaterra e da Inglaterra para Irlanda. Mas não foi bem assim, na verdade, porque, enfim, a gente vai chegar lá. Então, tem que ser reconhecido, dou os parabéns à empresa. Me fez passar muitos momentos ruins, sim, mas souberam lidar como uma empresa profissional, eles estão de parabéns. E eu comecei a desenvolver um desejo por viagens. Um dos meus amigos que fez intercâmbio que eu conversei, ele morou 6 meses na Inglaterra, só que ele praticamente nem ficou na Inglaterra, porque ele viajou por mais de 20 países. E eu falei, cara, por que não eu fazer isso também? Só que tinha um detalhe, ele fez intercâmbio com 18 anos, eu tinha 17, então não era tão fácil assim. Tem gente que tem essa dúvida, né? Ah, será que com 17 anos sozinho eu consigo viajar para outro país? Se você for sair do Brasil, você precisa que no seu passaporte tenha uma especificação de sou menor de idade, posso viajar, alguma coisa assim, cara, tá escrito lá. Os seus pais eles assinam um termo em que no seu passaporte mostra isso. Se você tiver isso no seu passaporte, você pode sair do Brasil tranquilo. Ah, mas e se eu quiser viajar, por exemplo, do país X para o país Y? Vamos supor, da Inglaterra para Irlanda, se eu quiser viajar da Alemanha para Itália de avião. A partir do momento que você saiu do Brasil, você viaja para qualquer lugar que você quiser sem nenhum tipo de problema. O único problema que você pode ter com o seu passaporte, sendo menor de idade, é em sair do Brasil. Saiu do Brasil, acabou o problema. E aí, conversando com esse meu amigo, eu tinha muita vontade de ir para a República Tcheca, para Praga. Praga é a capital da República Tcheca. E ele me ajudou a ver uma passagem, eu comprei a passagem, foi uma viagem de 8 dias que eu fui para Praga, na República Tcheca, durante 4 dias e fiquei 4 dias em Munique, na Alemanha, que é bem pertinho. Eu fui de ônibus, tanto na ida quanto na volta. A passagem era de ida e volta por Praga. Eu saí de Londres para Praga e então eu tive que ir para Munique e depois voltar também na mesma cidade. E cara, Praga é a cidade mais linda que eu já vi na minha vida. De longe, a cidade mais linda. Eu tinha um pouco de preconceito, porque a República Tcheca já é leste europeu, então eu tinha um pouco de medo de saber como é que era. Não tem nada, cara, é lindo, é maravilhoso. As pessoas são bem receptivas, me receberam muito bem lá. Não pensa que é como brasileiro, porque não é, mas eles também são muito legais. Enfim, história de viagem eu posso deixar para um outro vídeo. Fui para Munique também, adorei a cidade, fiquei apaixonado na cidade, conheci uma brasileira, conheci um cara da Inglaterra, conheci um argentino. Lá na República Tcheca eu conheci uma moça da República Tcheca e, cara, foi simplesmente incrível essa viagem. Voltei, passou um tempo, fui viajar para a Escócia com meu amigo Matias. Detalhe, eu fui para Praga com 17 anos de idade, sozinho e ilegal. Por que ilegal? Como eu disse, não tem problema nenhum em questão dos países. Mas, segundo a minha empresa, eu assinei um termo de que eu não poderia viajar se eu tivesse... eu só poderia viajar se eu tivesse acompanhado com uma pessoa de mais de 24 anos de idade com autorização dos meus pais. É claro que eu tinha autorização dos meus pais, eles sabiam, tanto é que foi meu pai que pagou pela passagem, eles sabiam que eu iria viajar, mas a agência não sabia. Então eu tive que tomar um certo cuidado. Mas eu não tomei muito cuidado não, eu postava foto, não tava nem aí. Eles sabiam, claro que eles sabiam, mas eles fingiram que não via nada. Fui pra Escócia com meu amigo Matias, a gente passou um final de semana lá, foi também sensacional. E aí o tempo foi passando, a gente foi chegando no final do ano letivo e, cara, foi muito triste me despedir dos meus amigos, porque muitos deles também estavam estudando lá só por um semestre. A Lara, que é a minha amiga de Fortaleza, brasileira, estava lá só por um semestre. E assim que acabou o ano letivo, ela também voltou para casa. Eu fui para Irlanda, ela voltou para casa e vários dos outros amigos ficaram lá. A despedida foi triste, a gente chorou muito, assim, foi tenso. Porque é aquela coisa, né? Um de cada canto do país, a gente não sabe quando vai se ver de novo. Mas, assim, foi uma experiência que eu não trocaria por nada. E aí tá um ponto que foi um pouco complicado pra mim também. Porque eu comecei do zero na Holanda, aí eu tive que sair da Holanda pra ir pra Inglaterra. Eu comecei do zero na Inglaterra. E aí saí da Inglaterra e fui pra Irlanda pra ter que começar do zero lá de novo. E quando eu falo do zero, é questão de amigos, é questão de família, é questão de conhecer o lugar, de saber como eu vou me transportar. É complicado, cara, você se adaptar a uma nova cidade. Não é complicado, assim, mas por exemplo, adaptação de transporte, tranquilo. Mas a adaptação de amigos, ela é um pouco assustadora. Eu sou muito fácil pra fazer amigos, eu converso com muita gente, mas é um pouco assustador, sabe? Saber, pô, será que começar do zero na Holanda, na Inglaterra, na Irlanda? Ah, detalhe, na Inglaterra, todos os meus amigos foram embora e eu fiquei lá por mais 2 semanas. Então essas 2 semanas, como eu tinha acabado a escola que eu estudava, eu tive que ir pra uma outra escola, que era um curso de inglês, onde eu tive que começar do zero de novo. Aí sim eu fui pra casa de uma família, fiquei só 2 semanas na casa da família, que era um casal de jamaicano, que também me recebeu muito bem. Esse foi um período difícil pra mim, porque nesse curso de inglês só tinha pessoas mais velhas, muito mais velhas. Eles eram muito legais, só que eles saíam pra balada, por exemplo. Eu não podia entrar em balada, então eu não consegui muito ter amigo. Eu fiquei meio sozinho esse tempo lá. Ou seja, eu tive que começar do zero 4 vezes. Na Holanda, na Inglaterra mais uma vez e na Irlanda. Mas enfim, antes de ir pra Irlanda, eu acabei indo pra
Holanda. Por isso que eu falei que não foi bem assim na questão das passagens. Eu mesmo comprei a passagem da Inglaterra pra Holanda e a agência comprou da Holanda pra Irlanda. E, cara, foi muito top, assim. Eu fui visitar a minha família da Holanda. Fiquei 2 semanas lá, passei o Natal, passei o Ano Novo. E foi simplesmente sensacional. A primeira vez eu tinha ficado 1 semana só, então dessa vez eu fiquei 2. Eu fiquei mais ainda. Eles me levaram pra um monte de lugar. A gente conheceu um monte de coisa. E eu pude me conectar com eles ali por meio mês, né? 2 semanas. E foi quando a gente se apaixonou, assim, de verdade, como família. E cara, nossa, que sensacional que foi aquilo. Passou essas 2 semanas, eu fui pra Irlanda e lá, mais uma vez, eu tive que recomeçar. Quando eu cheguei na Irlanda, parecia que as coisas...